Hoje estou aqui para voltar lá em 2017 e relembrar como foi o meu trabalho de parto e parto do meu filho Arthur. Muitas mulheres, mães, sempre que conversam com outras mães, tem uma dor incontrolável. Então eu quis trazer a minha experiência, que foi sim uma experiência muito feliz. Foi um parto vaginal humanizado, para que você tenha essa outra visão. E mais do que isso, eu gostaria também de comentar algumas coisas que eu faria diferente. E não falo que foram erros, mas que poderiam ter sido feitos de outra forma, de uma forma que facilitasse muito mais todo o processo. Primeiramente, eu quero te contextualizar que quando eu engravidei do Arthur e eu tive o meu parto normal, eu ainda não era especializada em atendimento com gestantes, eu ainda não era fisioterapeuta pélvica. Eu já era sim formada em fisioterapia, mas eu trabalhava em outra área, eu trabalhava em pilates, então eu não tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje. Eu tive que pesquisar muito mais e eu digo que assim, a minha paixão pela obstetrícia, ela vem desde a faculdade, porque na faculdade a gente tem sim um contato, mas a minha experiência de parto, ela trouxe tudo isso muito mais à tona e foi depois de ter vivenciado essa experiência que eu resolvi ir para essa área. Então, realmente eu renasci após o parto do meu filho, tanto como mulher, tanto como profissional. Eu tive uma gestação muito saudável, eu não tive nenhuma comorbidade, nenhuma complicação, mas eu tive algo bem preocupante, que foi uma dor muito forte na região lombar e na região sacroiliaca, região ali de quadris também. Então eu senti uma instabilidade muito grande da minha pelve. Isso foi bastante desafiador, porque no meu último mês ali de gestação, eu quase fui parar numa cadeira de rodas. Então, para mim, andar era muito complicado. Eu me sentava na cama e o meu marido tinha que pegar as minhas pernas e colocar ali para eu conseguir deitar, porque eu não conseguia fazer o movimento de levantar as pernas. E isso poderia ter sido algo que me impedisse mesmo de ter o parto normal, porque a gente fala que o parto normal é muito movimento, né? Existem exercícios que facilitam. E para uma mulher que não estava conseguindo nem andar, realmente viver a experiência do trabalho de parto era muito desafiadora, mas eu resolvi sim acreditar no meu corpo e acreditar na potência do meu útero e viver a experiência. E eu fui muito aberta a ver como funcionaria comigo, como seria o meu trabalho de parto. Então eu tentei esquecer todos os relatos que eu já tinha ouvido, tanto aqueles ruins quanto até mesmo os bem-sucedidos, e eu fui querendo viver o meu parto. E isso me ajudou muito, porque eu fui com expectativas razoáveis. Eu queria ter um parto normal, mas acima de tudo eu queria ter um bebê com saúde. Então eu fui muito tranquila para que, se fosse necessário fazer uma cesárea, eu iria sem problemas. Bem, era uma segunda, dia 16 de outubro de 2017, e eu comecei a sentir umas cólicazinhas diferentes na região de baixo ventre. Então, elas eram bem diferentes das dores ruins que eu tava sentindo, osteomusculares mesmo. E aí eu comecei a observar que era muito semelhante a uma cólicazinha de menstruação, bem fraquinha, que vinha, passava. E dentro de mim algo me falava que realmente o meu trabalho de parto estava muito perto de iniciar. Então eu tentei escutar essa voz interna ali. Eu estava com 38 semanas e alguns dias. O Arthur já estava a termo, né? Em qualquer momento ele poderia nascer. E eu continuei ali só observando, mas vivendo a minha vida normalmente. Esses sintomas então continuaram na segunda, na terça, mas vinha uma cólicazinha de manhã, uma à tarde, muito sem ritmo, muito leve. E na quarta-feira eu tinha uma ecografia já marcada para fazer. E fui lá, já toda animada, querendo conversar com o médico para ver se ele via alguma coisa de diferente, indicasse que o trabalho de parto estava próximo de iniciar. E ele foi muito... ele estava querendo me desanimar mesmo para ter o parto normal. Então ele falou: não tem nada aqui, nenhum sinal, colo do útero fechadíssimo, vai demorar. Se você quer parto normal, você tem que aprender a não ser ansiosa, porque você não sabe que dia que vai ser, pode ser que ainda demore muito, pode ser que você nem entre em trabalho de parto. Então ele começou a falar várias coisas para me desmotivar, mas enfim, entrou num ouvido e saiu no outro. Continuei ali vivendo a minha experiência. E no outro dia à noite, então na quinta-feira à noite, eu comecei de fato a sentir umas cólicas
mais fortes, que eram completamente toleráveis, mas eu já sentia que realmente vinha uma contração dolorosa, passava um tempo, vinha outra, eu sentia que estava progredindo, tanto em intensidade quanto em proximidade uma das outras. Então foi um momento que eu até mandei uma mensagem para minha médica, mandei uma mensagem para minha enfermeira obstétrica e avisei que aquele processo estava se iniciando. Nesse momento eu já baixei um aplicativo, já comecei a ver como estavam os padrões das contrações, mandei e enfim, elas falaram pra mim, não, vai descansar, ainda tá no início, você pode ficar nessa fase latente aí por dias, então vai dormir, viva a sua vida normalmente que tá tudo certo. Mas foi aí que eu cometi o meu primeiro errinho. Eu não escutei esse conselho, não. Eu fiquei acordada, coloquei uma série, fui assistir série, fiquei assistindo filme, ansiosa, animada, porque eu tava aguardando assim com muita alegria esse momento. Eu queria muito saber como que ia ser. Então eu fiquei acordada, não descansei, dormi muito mal. E quando deu mais ou menos umas 6 da manhã, eu já senti que tava bem forte, que tava incomodando mais. E eu queria logo essa avaliação pra saber o que tava acontecendo, quanto de dilatação eu tinha. Foi nesse momento também que eu notei ao ir ao banheiro que o meu tampão mucoso já tinha começado a sair. Eu fui pro banho e lá no banho começou a sair grande quantidade desse tampão mucoso. Mandei foto pra enfermeira, ela falou, realmente é seu tampão. Mas calma, Juliana, pode ser que você ainda fique dias assim. E aí eu falei, não, mas vem cá, vem me avaliar, vem ver como eu estou. E ela resolveu ir até a minha casa. Chegando lá, ela notou que eu estava com 2 centímetros de dilatação. Ela falou, realmente você tá na fase inicial do trabalho de parto, mas ainda pode demorar. Então descansa, viva a sua vida normalmente. Mas como fisioterapeuta animadíssima ali com o trabalho de parto, o que eu fiz? Sentei na bola e fui fazer os exercícios de mobilidade pélvica, que era um dos únicos que eu conseguia fazer ali com aquela dor que eu estava sentindo. Eu fiquei lá na bola, fui pro banho, fui dormir não, fiquei ali, me exercitando, conversando com o meu marido, com a minha mãe, e aí foi intensificando cada vez mais. E quando a enfermeira chegou à minha casa, que era mais ou menos ali na hora do almoço, meio-dia mais ou menos, ela me tocou, ela falou assim que eu já estava com 7 de dilatação e Arthur estava bem baixo. Então ela só falou, almoça e vamos para a maternidade. E pode ser que evolua muito rápido, porque estava evoluindo muito rápido. E as minhas contrações até aquele momento estavam muito toleráveis. Eu ficava me perguntando, cadê aquela dor que todo mundo fala que existe, que é muito forte? Pra mim tá controlável, eu estava muito tranquila, fui arrumar meu cabelo. Enfim, entrei ali, minha bolsa ainda não tinha estourado até esse momento, viu? Entrei no carro e aí no carro, a caminho para a maternidade, as contrações foram ficando mais intensas. Sim, eu comecei a sentir que realmente estava chegando perto de um momento mais desafiador. Cheguei à maternidade, era mais ou menos umas 3 da tarde e ali foi feito o toque e foi visto que eu já estava com 8 centímetros de dilatação. Eu estava bem animada ali porque pra mim, nossa, ia ser muito rápido agora, tava quase lá. Assim que eu cheguei ali no quarto, eu já avistei a banheira e já falei, quero ir pra lá. Porque eu pensava, banheira, água vai me facilitar a movimentar, né? Eu não tô conseguindo fazer isso aqui fora, então talvez a água facilite. Fui pra banheira e aí uma outra questão que também é algo que eu quero que você fique atenta é que eu fiquei imersa numa água morna por muito tempo. Por escolha própria, tá? A equipe falava pra eu sair um pouquinho, mas eu estava achando que aquilo ali estava maravilhoso, estava aliviando muito os meus sintomas dolorosos. Então eu me mantive ali na banheira, mas eu comecei a experimentar uma queda de pressão. Eu comecei a não me sentir tão bem, fiquei nauseada, vomitei. E aí eu já vi que a banheira não estava sendo interessante pra mim. Então não fique imersa por muito tempo, porque você pode sim sentir esses sintomas. Então eu recomendo que você, por vezes, abra ali o ralinho da banheira, deixe essa água escorrer, fique na bola ali dentro, depois jogue a água, só o jatinho de água onde tá doendo, mas deixando a água embora, para não ficar tanto tempo imersa mesmo. E o tempo começou a passar, a dilatação, né, foi observada ali e não estava evoluindo mais. Tinha dado uma estagnada, assim que eu cheguei ao hospital, estagnou.
Isso pode acontecer, tá? Porque a gente entra em um ambiente diferente, a gente sai daquele nosso ambiente seguro, então os hormônios tendem a dar uma caída sim. E eu estava sentindo contrações muito intensas já. E o que estava mais me afetando, na verdade, era o cansaço. Eu estava exausta, com muito sono. E quando foi feito o toque, foi visto que o meu colo do útero estava com edema. Então eu tive um inchaço de colo do útero que estava bloqueando a descida do Arthur. Por mais que eu tivesse contrações efetivas, fortes, ele não descia mais e o colo não dilatava mais. Eu estava tendo uma parada de progressão mesmo de trabalho de parto. Então a médica sugeriu para que fosse feita uma intervenção ali, como se fosse uma massagem mesmo no colo do útero para tentar desfazer esse edema. E foi uma intervenção bastante dolorosa. Coincidiu ali com um momento de contração e ela com o dedo. Então doeu bastante, minha bolsa também rompeu naquele momento. Foi algo bem desafiador que eu tive que lidar, principalmente porque eu me lembro que já estava ficando à noite, nada, eu escutava muitos bebezinhos nascendo e fui ficando nervosa, falando que só o meu não nascia. Tive vontade sim de sair correndo, falei pro meu marido que eu não queria mais. Toda aquela fase de covardia ali do período de transição, eu experimentei, eu senti na minha pele. E eu me lembro que naquele momento, pensar no expulsivo para mim era muito assustador, porque eu achava que eu não tinha força bastante, eu não conseguia mais me manter em pé por conta das dores ali na pelve, que já haviam me incomodando durante a gestação e naquele momento estavam bem intensas juntos com as contrações. Então, eu segurava no meu marido, eu olhava para ele e falava, eu não aguento mais, eu não quero mais, isso não é para mim, eu já tentei, mas deu, não quero. E a equipe e ele foram bastante respeitosos e carinhosos e me encorajaram e ficaram ali do meu lado, me dando todo o apoio. Mas realmente o sono não era nem a dor. Para mim, o que mais me incomodava era o sono, era a vontade de dormir. E as contrações, é claro, já não me permitiam mais esse descanso. Então, nesse momento, eu optei por experimentar uma analgesia para ver se eu conseguia descansar um pouco antes do meu expulsivo. Então, eu recebi a analgesia não pegou, assim, não aliviou nada. Eu continuava sentindo do mesmo jeito. Já tinha dado tempo de ação e não melhorou. Então eu fiquei muito nervosa nessa hora. Pedi para que fosse feita novamente e novamente eu recebi outra agulhada na coluna. Mas, gente, você nem sente, tá? A gente não sente porque, enfim, a gente tá experimentando tantas coisas ali que uma picadinha é uma picadinha mesmo, então é bem tranquilo. Recebi a analgesia e aí sim, na segunda vez, aliviou. Eu continuei sentindo as contrações, assim, as cólicas, mas aliviou bastante. E aí eu consegui dormir. Eu devo ter dormido aí por uns 40 minutos e fui acordada pela equipe porque estava na hora do Arthur nascer, né? Eu me lembro que eu experimentei todas as posições possíveis e imagináveis que eu estava me lembrando ali para sentir qual posição eu conseguia ficar, conseguia me sentir confiante, e eu escolhi a banqueta de parto para ficar sentadinha durante o meu trabalho de parto expulsivo. Meu marido ficou atrás, a médica e a enfermeira obstétrica ficaram na frente. E nesse momento eu tive que receber a ocitocina sintética para melhorar ali a força de contração, porque as minhas contrações não estavam efetivas mais. Então a analgesia foi uma intervenção que levou a uma outra intervenção da equipe. E aí nessa hora começaram os puxos dirigidos, porque eu tinha perdido a conexão com o meu corpo, então eu não sentia aquela vontade irresistível de fazer força. E a equipe tinha que me direcionar para que eu fizesse uma força mesmo no momento que a contração estava vindo, e eles identificavam, porque eu sentia um incômodo, mas eu não sentia direito a contração. Eu me desconectei mesmo, isso foi bem complicado. Mas o meu expulsivo não demorou muito. Eu lembro que eu fiz algumas forças, respirando, tentando controlar o que eu conseguia, que era a respiração, já que os meus puxos estavam sendo controlados pela equipe. E aí eu me lembro que nessa hora, tem até uma foto que eu tô bem concentrada, porque eu já estava bem séria mesmo. Foi um momento assim que eu fiquei mais séria. Eu falei, é agora
agora que eu vou fazer o meu filho nascer, porque já deu. Meu Deus, já vivi demais esse trabalho de parto, eu quero que ele finalize, eu quero segurar meu filho no colo. E aí eu fiz algumas forças e a equipe pediu para que eu colocasse a mão embaixo para sentir a cabecinha, e aí quando eu senti a cabecinha foi incrível, e algo que eu sempre tentava fazer muito era fazer uma força adicional até quando a contração já tinha passado. Então eu lembro que a médica falava, pode parar, Juliana, a contração passou, e mesmo assim eu queria pôr pra fora. Então esse é um outro erro que só cansa a gente, não faz o bebê sair, e quando a contração vem a gente faz uma força muito brusca, a gente aumenta a nossa chance de lacerar. Era uma informação que eu não tinha acesso, mas ainda assim eu tive uma laceração grau 1, então foi muito tranquila, era opcional se eu queria receber ou não a sutura. E Arthur nasceu às 21h10 do dia 20 de outubro de 2017, pleno, eu estava com 39 semanas cravadinhas, ele nasceu muito bem, o Apgar dele foi 10, né, que é aquela nota que o recém-nascido recebe ao nascer. Já nasceu todo esperto, com o olhão aberto, já foi pro meu peito ali pra cheirar, pra sentir. Ele não mamou logo que saiu, tá, que nasceu, mas ele conseguiu sim mamar na primeira hora de vida. Eu me recuperei muito bem do parto, depois minha placenta nasceu completa, eu consegui ver ela, consegui me despedir, foi um momento muito especial. E quando eu saí do meu trabalho de parto, eu me lembro que eu senti assim uma descarga hormonal muito grande, então eu me senti a mulher mais maravilhosa e poderosa do mundo, que eu poderia sair dali e fazer o que eu quisesse, porque pra mim não existia nada mais desafiador do que eu tinha acabado de viver. E ao mesmo tempo, eu até me emociono em falar que eu pensei, nossa, pra mim foi difícil, não foi fácil. E eu tinha um ótimo acompanhante do meu lado, eu tinha uma ótima equipe e um ótimo hospital. Imagina as mulheres que não têm esse acesso. E aquilo ali mexeu muito comigo, e por esse motivo eu resolvi ir para a especialidade de pélvica na fisioterapia e atender gestantes. E depois eu resolvi ir para medicina e me tornar obstetra. E nunca mais parei de pesquisar sobre parto, trabalho de parto e tentar ajudar outras mulheres. E eu espero que esse relato tenha te ajudado. Um abraço, um beijo, e eu tenho certeza que o seu parto vai ser lindo, qualquer via que ele seja.